Amigo Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, boa noite, bem-vindo. Desde logo, uma reação sua a este novo governo que hoje conhecemos. Bom, é evidente que o mais importante, aquilo que vai ser determinante, é que política é que o governo vai fazer. Embora haja uma preocupação acrescida, na medida em que este governo vai ser um mero executante daquilo que a Troika estrangeira decidiu, fundamentalmente para o nosso país, mas creio que a estrutura e a própria composição do governo, sem querer fulanizar, portanto, ou criticar quem ainda não entrou praticamente em funções, são más notícias e maus sinais. Por quê? Na medida em que, primeiro, portanto, na estrutura do governo, por exemplo, o desaparecimento do Ministério do Trabalho tem um significado concreto de desvalorização do trabalho e dos trabalhadores. Depois também uma certa amálgama, portanto, que leva, por exemplo, a agricultura a ser emparcelada, portanto, num oceano de áreas que, com certeza, onde vão ser definidas prioridades e vemos a agricultura com prejuízo. Depois também essa ideia peregrina, bom, mas é um governo com muitos independentes. A questão de fundo, portanto, enfim, um governo sim, muito independentes não são inscritos em partidos, possivelmente, mas pelo seu currículo, pela sua obra teórica que é conhecida, não são nada independentes, têm uma opção, uma natureza clara, uma identificação com os interesses dos grupos financeiros, do grande capital, portanto, claramente assumida em obra, escrita, e nesse sentido, portanto, enfim, podemos ser ingênuos, mas todos nós já perdemos a inocência para, digamos, reconhecer que são pessoas, personalidades que têm como objetivo fundamental concretizar esse plano da Troika. Não se podia não concretizar, na maneira como, no pé em que nós estamos, não era possível não concretizar o plano da Troika, ou era? Nós consideramos que foi, portanto, um erro de fundo, por um governo que estava demitido, decidir, portanto, comprometer-se com um programa daquela natureza, querendo a ideia de que não havia saída, que não havia solução. Ora, nós entendemos que há alternativas, designadamente... Mas esse erro, se for um erro, já está. Sim, mas de qualquer forma, não é, portanto, uma lei ad eterno. Portanto, se o nosso país, se o nosso povo, se verificar que é a soberania que se perde, portanto, é a justiça social que se vai embora, é a própria democracia que começa a ficar em causa, então acho que o povo português tem todo o direito e a legitimidade de questionar os conteúdos desse mesmo programa, portanto, que foi estabelecido, acordado, e combater cada uma das medidas e todas aquelas que prejudicam o povo português e particularmente Portugal. Jerónimo de Sousa, mas se as medidas forem combatidas e não forem cumpridas, deixa de haver a torneira do financiamento externo. Sim, mas o financiamento, e depois não há salários nem pensões. Sim, mas o financiamento externo que alguns se fartaram de classificar como ajuda, não é ajuda nenhuma, todos nós sabemos, fundamentalmente para resolver os problemas da banca, os problemas de tesouraria, portanto, da banca. Nós, na altura, colocamos uma medida de emergência que poderia ser não a solução de fundo, uma solução estrutural, mas conjuntural, tendo em conta o aperto, de facto, que o país estava, portanto, em que estava colocado, mas apresentamos simultaneamente também duas medidas que consideramos, isso sim, estruturantes, de fundo, para o nosso país, designadamente a questão da renegociação da dívida. Hoje são muitas das vozes que começam a falar de reestruturação, como sabe, mas a originalidade da proposta do PCP é que seria uma renegociação por iniciativa do devedor e não, digamos, uma reestruturação por iniciativa do credor, como está a acontecer atualmente na Grécia. Depois, isto não é separável, do nosso ponto de vista, da necessidade da convergência de países que estão em dificuldades como nós, portanto, não é só a Grécia, a Irlanda, portanto, é Portugal, começa a ser a Espanha, como sabe, é a Itália, a Bélgica, ou seja, países que estão numa situação de grande aperto, que poderiam, numa posição convergente, influenciar tanto as instituições da União Europeia para se encontrar as soluções para esses países. Depois também uma proposta que não é separável desta,
que é, de facto, da necessidade da produção nacional, de aumentar a produção nacional, de criar mais riqueza. Esta visão de que temos que recorrer sistematicamente a empréstimos para pagar empréstimos não é saída nenhuma. Sim, mas a produção nacional não aumenta de um dia para o outro. Sim, mas a necessidade de financiamento era urgente. há medidas que podem ser tomadas no plano imediato, em termos de áreas que nós sabemos, portanto, desde a agricultura. Ainda no outro dia lia O discurso de Cavaco Silva, li uma notícia em que canadianos vão explorar, tanto uma jazigadouro em Portugal. Porquê é que tem que ser os canadianos? Porquê é que não pode ser tanto o Estado português ou mesmo uma empresa portuguesa? Este é um exemplo concreto, às vezes, de medidas imediatas que poderiam ser tomadas e que não são. Mas em relação à produção nacional, por exemplo... A propósito do apelo de Cavaco Silva a que voltemos à agricultura, está em consonância então com o Presidente? Eu acho que é uma expressão um bocado equívoca, mas o que nós consideramos é que o fundamental, decisivo, é de facto apoiar, portanto, os nossos agricultores, particularmente as pequenas explorações agrícolas, acabar com esse princípio de subsidiar, portanto, e não produzir uma grama de cereal, portanto, um único produto, que é uma aberração, portanto, no plano económico, no plano social, e, simultaneamente também, este apelo do Presidente da República de ter em conta o nosso produto, a nossa produção nacional, eu acho que é importante. Agora, não se pode permitir que as grandes distribuidoras, que o problema está aí, que suguem os nossos produtores. Por exemplo, recentemente, ainda durante a campanha eleitoral, uma grande superfície, um grande distribuidor, resolveu fazer uma promoção de abaixamento dos preços de 30% dos queijos. Ótimo, é uma boa medida. Só que depois enviaram uma carta aos produtores e dizer, olha, portanto, vão receber menos 30% porque nós fizemos uma promoção de abaixamento dos preços. Ora, isto, portanto, é que leva à ruína, tanto dos nossos agricultores, dos nossos produtores, que estão nas mãos, digamos, destes grupos poderosos, para a qual, portanto, muitas vezes os produtores ficam encostados à parede porque têm que escoar a sua produção e não encontram alternativa e que exigiria, do nosso ponto de vista, medidas concretas que levassem, por exemplo, à venda de produtos nacionais, que levasse, digamos, ao apoio, portanto, ao escoamento da produção, que se combatesse este liberalismo em relação às grandes superfícies em que os pequenos comerciantes estão a ser cada vez mais arruinados, portanto, com os licenciamentos, com a flexibilização dos horários. Não há volta a dar. Aquilo funciona como um grande eucalipto em que tudo à volta seca, portanto, particularmente os pequenos comerciantes. Queria voltar a esta proposta do PCP, hoje tornada pública, da renegociação da dívida, tornada pública em concreto, uma vez que já sabíamos que essa proposta já vinha atrás. Há também muita gente que diz que não é possível fazê-lo, e há as comparações com a Argentina, que não é, e que seríamos então encarados como os caloteiros da Europa. Bom, ouviu esses argumentos como eu ouvi? O que não pode acontecer, portanto, é o que está a acontecer na Grécia, e a nossa inquietação maior é que, tendo em conta que a receita aplicada aqui foi a mesma receita aplicada na Grécia, porque na Grécia não foi por falta de cumprimento do acordo, como sabe. Portanto, o governo grego tomou todas as medidas que estavam, portanto, contidas no programa. E a verdade é que, portanto, agora o que vem são mais medidas dolorosas, com mais desemprego, com mais recessão, portanto, demonstrando assim que não há, portanto, uma saída, e começa-se a encarar a reestruturação, mas uma reestruturação onde os credores, digamos, têm um papel determinante com o devedor, portanto, digamos, a ser prisioneiro dessa situação. E a nossa preocupação maior tem, do ponto de vista do interesse nacional, é que nós não queremos ser caloteiros, portanto, nós não dizemos, por exemplo, o PCP não diz não pagamos. O que o PCP diz é que qualquer dia não podemos pagar. E este é que é o problema de fundo. Portanto, e nesse sentido, até por interesse dos próprios credores, os credores estão interessados que nós paguemos, obviamente. Portanto, quando falamos deste processo de renegociação da dívida, portanto, tomássemos a iniciativa, que o Governo da República tomasse a iniciativa, pensamos que é fundamental. Depois, há uma proposta de resolução em que, por exemplo, os pequenos aforradores, os investimentos, enfim, de instituições públicas fossem salvaguardados. Nós estamos a ver aqui a renegociação da dívida também em relação às famílias, em relação a instituições públicas, e isso aí, portanto, digamos, salvaguardávamos. Mas, digamos, em relação à dívida externa, eu acho que tentemos, pelo menos,
tentemos para evitar aquilo que muitos percebem mais de economia que eu, com certeza, portanto, sabem que vai ser incontornável esta caminhada. Sabe que ainda ontem, portanto, os juros há 10 anos atingiram um novo recorde. Os especuladores não param. Os especuladores não param de aumentar. Mas sabe que essa tanto proposta, em princípio, cairá em saco roto, tendo em conta as reações que teve ainda durante a campanha eleitoral por parte dos partidos que ganharam as eleições. Sim, mas isso não significa que abdiquemos de uma proposta que nós consideramos justa. Preferíamos que a vida não nos viesse dar razão. Preferíamos que a vida não nos viesse dar razão. Mas, infelizmente, a manter-se a este ritmo, tanto vai dar razão ao PCP. E depois vai ser, digamos, muito mais doloroso, porque tardio, porque ficamos então numa situação dramática. E eu, portanto, nesse sentido, considero que é justa, que é execuível e que devemos persistir, portanto, nesta proposta, porque hoje são muitos os setores que começam a perceber da justeza e da necessidade da nossa proposta, portanto, enfim, num movimento que tende a alargar, enfim, de muita gente que não é comunista e que começa a considerar... Acha que mais tarde ou mais cedo vamos ter de renegociar a dívida? Sim, portanto, em más condições ou em melhores condições. Melhores condições, e eu quero aqui clarificar, não vai ser um processo isento de dificuldades e até de sacrifícios. Mas numa posição, digamos, em que, como país devedor, tivéssemos ali um papel e não, digamos, aceitar depois tudo o que quiserem fazer em termos de reestruturação da dívida por parte dos credores. Voltando ao início da nossa conversa e a este 19º Governo Constitucional, Jerónimo de Sousa criticou o que disse, a amálgama de algumas pastas em ministérios, mas não se conseguia reduzir. Não há um simbolismo na redução dos ministros, um simbolismo da austeridade que é enviado ao país e que é ele próprio válido? Sim, tem essa carga simbólica, se quiser, mas... Portanto, teria sempre que se reduzir, tinha sempre que se juntar pastas para... Mas repara, eu quando falei da simbologia do Ministério do Trabalho, que é uma realidade, portanto, enfim, depois de abril de 74 e particularmente depois de abril de 76, com a aprovação da Constituição da República, a questão do trabalho constitui um escopo, portanto, constitui um pilar fundamental do nosso regime democrático. Portanto, nós consideramos que a democracia tem várias vertentes, a democracia política, económica, social, cultural... Mas é um nome, já o último Ministério do Trabalho e da Segurança Social não deixou de ser criticado pelo PCP. Quando digo o significado, portanto, é que precisamente este governo, e alguns dos tais ministros independentes escreveram sobre isso, por exemplo, da necessidade de liquidar a legislação laboral, portanto, enfim, de alterar radicalmente, designadamente a lei de despedimentos, de alterar, portanto, o princípio da contratação coletiva. Isto está escrito, não sou eu que estou a fazer uma acusação gratuita. Foi assestado em consideração social. E nesse sentido, digamos, nós consideramos que, quando falava de um mau sinal, é porque, de facto, se desvaloriza neste processo, está a desvalorizar o trabalho e os trabalhadores, particularmente no plano dos seus direitos e, com certeza, nos seus salários. Mas essas medidas em concertação social foram aceitas por todos os parceiros sociais, com exceção da CGTP? Sim, mas... Os sindicatos, inclusive? Pois, mas cada um assume as suas responsabilidades, porque a verdade é que aquilo que foi lá entendido, portanto, entre o governo, que foi uma proposta essencialmente do ex-governo, o que se procura, portanto, no fundamental, é facilitar e embaratecer os despedimentos. O resto, enfim, são expressões mais ou menos equívocas daquela conversa de preocupações sociais, preocupações, por exemplo, em relação ao emprego. Eu até chamo a atenção para uma particularidade. Porquê que é conversa, Jerónimo de Sousa? Porquê não dá o benefício da dúvida? Criar mais emprego, por exemplo. É uma afirmação. Para criar mais emprego. Em primeiro lugar, era importante saber que emprego é que vai ser criado. Em segundo lugar, eu recorro aqui, portanto, ao programa da Troika, que diz claramente que até 2013 vai haver mais recessão e vai haver mais desemprego. Numa perspectiva fria por parte da Troika. Vêm agora a dizer que querem alterar a lei dos despedimentos para criar mais emprego. Não é para embaratecer, para facilitar. Porquê? Porque, no fundo, quando lá está até uma norma em que isto é para estabelecer... em relação aos novos contratos, o resto depois logo se vê. Ou seja, as novas gerações de trabalhadores
ainda estão agora a começar a sua vida e já têm sob a cabeça um cutelo de poderem ser despedidos com mais facilidade e de uma forma mais barata. Isto é uma medida social justa, é uma medida que tem a ver, isto tem a ver com a resolução dos nossos problemas económicos. Claro que não tem, porque obviamente com mais desemprego, menos salários, como tudo indicia, portanto, com o congelamento dos salários como propõem, a verdade é esta. Portanto, enfim, veio hoje mais uma estatística. Portanto, os portugueses estão a reduzir a sua capacidade de consumo. A economia volta a arrefecer, portanto, usando a tal expressão, a arrefecer, ou seja, a recuar. É inevitável. Portanto, se as pessoas têm menos capacidade, menos poder aquisitivo, compram menos. Para a próxima legislatura, Jerónimo de Sousa, acompanhe no raciocínio com o Bloco de Esquerda reduzido na sua representação parlamentar para metade. Com o Partido Socialista comprometido com estas medidas da Troika, o PCP acha que vai ser o que vai estar à cabeça da contestação ao Governo? Vai assumir as responsabilidades O que nós, afirmamos claramente durante a campanha eleitoral, assumimos mesmo compromisso de, para além do conteúdo de iniciativa e de proposta que estamos apresentando já nesta próxima legislatura, afirmamos claramente que, para além da democracia representativa, existe a democracia participativa. E o povo português não pode ser esbulhado do direito de se indignar e de lutar contra políticas que vão atingir duramente as suas condições de vida e as suas condições de trabalho. O que é que querem que as pessoas façam? Uma pessoa que seja desempregada, que não tenha alternativa para a sua vida, que vê, dificuldades acrescidas em relação à sua habitação, em relação ao seu poder de compra, em relação a garantir, o futuro dos seus filhos. O que é que as pessoas o direito fazem? à indignação, é isso? À indignação e à luta. Lutando contra medidas que nós consideramos claramente injustas. E, nesse sentido, tem toda a legitimidade. Tem toda a legitimidade. E não é só constitucional. Portanto, o recurso, digamos, ao protesto, à indignação e à luta de quem se sentir atingido nos seus direitos e nos seus interesses, na medida em que, e esta parte começa a ser esquecida, mais uma vez aqui temos um programa que vai atingir os mesmos do costume. É evidente, portanto, até camadas médias da população, já não são só, digamos, os operários, trabalhadores, mesmo camadas médias, deixando intocáveis aqueles que tiveram principais responsabilidades na crise que estamos a viver. Foram? O setor financeiro, como sabe, com a especulação, durante anos andaram ali, a embolsar fortunas fabulosas, aquilo deu para o torto. E aqui, Del Rey, qual é a solução? É pôr o povo português a pagar aquilo que o setor financeiro fez. E é por isso que nós consideramos de uma profunda injustiça e que a necessidade de responder e de lutar contra esta situação inaceitável em que a parte mais responsável para a crise continua de vento em popa. Aliás, o tal empréstimo, como sabe, a parte leão vai precisamente para o setor financeiro, para a criação de emprego, para investimento público de aumento da nossa produção, para apoios sociais. Aí corta. Ora, portanto, nós consideramos assim, não saímos. O problema é este. Podíamos dizer, bom, tenha paciência, nós temos que ficar piores agora para ficar melhor em 2013, pronto, tendo em conta o programa da Troika. O grande drama, e toda a gente sabe isso, é que, portanto, nós vamos ficar piores para ficar pior mais à frente. E este é que é o problema, porque não resolvemos, nem resolvemos os problemas da dívida. Sim, repara. Portanto, eu bem gostaria de não ser. Portanto, o problema da dívida está aí, portanto, em aceleração. Os problemas dos nossos déficits estruturais não se resolvem. Agroalimentar, energético, portanto, dos transportes. O problema do desemprego, portanto, vai no sentido crescendo. Então, aquilo que é estruturante para resolver, portanto, os nossos problemas nacionais não vão ser encontrados. E então o que fazer? E em relação a essa ideia do pessimismo, eu acredito em Portugal e nos portugueses. Não desisto, portanto, não desistimos de Portugal nem dos portugueses. Portanto, isto vai ser, portanto, muito difícil, mas não é só um otimismo histórico, se quiser, portanto, que me anima a ter esperança e confiança. É que
há de haver um momento em que o povo português vai dizer basta. E com certeza encontrará, e será sempre o povo português a encontrar as soluções para o seu país, para a sua pátria, para os seus interesses e direitos. Mas o basta e o direito à indignação é eficaz em termos práticos? As manifestações, as greves, a contestação nas ruas, a que é que leva? Leva, obviamente, a um crescendo de luta social, enfim, em que essa luta não se faz da luta pela luta, porque quem luta vai ganhando de nova consciência. Porque é da razão que está a lutar. Sabe, na campanha eleitoral nós encontramos muito sentimentos de conformismo, de resignação e até de medo. Até de medo. Um país que começa, portanto, enfim, uma democracia, portanto, onde começa a imperar o medo, nunca é bom sinal. Mas, simultaneamente, encontrei muita gente com esse espírito de perceber, portanto, a causa dos problemas, de perceber que este é um caminho para o afundamento nacional e que existe uma alternativa. E, nesse sentido, eu confio muito nos trabalhadores e no povo português. Com certeza que vamos viver tempos duros, difíceis, mas havemos de encontrar a solução. Havemos de encontrar a solução com uma política diferente. Para o PCP, a próxima legislatura vai ser uma legislatura de combate, presumo. Sim, de combate, mas também de proposta, obviamente. Não nos vamos limitar, digamos, à denúncia, portanto, à crítica, mas simultaneamente também à iniciativa, à proposta, procurando aquilo que, do nosso ponto de vista, resolveria, portanto, os problemas nacionais. Muito bem, Jerónimo de Sousa, obrigado por ter estado esta noite no TV24.